O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje da reunião da Cúpula da Comunidade do Caribe. Essa viagem ocorre quando o Brasil pretende recuperar a influência no âmbito da política latino-americana. Vamos acompanhar pelo relato do nosso enviado especial, Theo Cury. Em seu discurso na Cúpula dos Países do Caribe, na Guiana, Lula defendeu a integração regional, o combate à pobreza, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Amigas e amigos, Brasil e CARICOM estão lado a lado também na defesa de uma governança global mais justa. Não é mera coincidência que nas votações da Assembleia Geral da ONU a convergência entre nós chega a 80%. Também compartilhamos do diagnóstico da iniciativa de híbrido digital. Muitas de suas propostas são bandeiras que o Brasil erguerá na presidência do G20. Refiro-me em especial ao pleito pela ampliação dos recursos disponíveis a países em desenvolvimento. A segunda viagem internacional de Lula neste ano serviu para o Brasil se reafirmar como um líder regional, depois de 4 anos de isolamento do governo Bolsonaro. Nessa posição, e diante de líderes de 15 nações em desenvolvimento, Lula questionou os países ricos que descumprem o compromisso de repassar 100 bilhões de dólares por ano às nações em desenvolvimento para que elas possam enfrentar a mudança do clima. Lula rechaçou o fato de o mundo gastar por ano mais de 2 trilhões de dólares em armas. Ao condenar as guerras que estão em curso, elencou as consequências dos conflitos para o resto do mundo. O Brasil seguirá lutando pela paz mundial. Uma guerra na distante Ucrânia afeta todo o planeta, porque encarece os preços dos alimentos e dos fertilizantes. Um genocídio na faixa de Gaza afeta toda a humanidade, porque questiona o nosso próprio senso de humanidade e confirma uma vez mais a opção preferencial pelos gastos militares em vez de investimento no combate à fome, na Palestina, na África, na América do Sul ou no Caribe. Sem citar expressamente Guiana e Venezuela, Lula afirmou que cabe aos países da região mantê-la como zona de paz. O Brasil busca facilitar o diálogo entre Mohamed Irfan Ali e Nicolás Maduro e prega que a solução seja bilateral. É absolutamente normal a gente esperar que o chefe de Estado brasileiro se dedique a exercer influência no nosso entorno mais próximo. Não estou usando a linguagem do Putin, não. O Putin é que considera que tem um near abroad, né? Tem os países mais próximos, o exterior próximo é meu. Não está assim que a gente fala aqui no Brasil, mas consideramos que a nossa área de influência, somos uma potência regional de porte médio, é exatamente essa. Caribe, costa da América do Sul, tudo mais. Como é que estamos indo nessa empreitada? E uma região muito valiosa, como você apontou na abertura, uma região estratégica, ali está o Canal do Panamá, né, ilhas, países que são muito férteis, que têm agricultura pujante, e sem falar nos minérios, né? Na Guiana mesmo, houve um aumento, um crescimento do PIB de 184% entre 19 e 23, por causa da descoberta e exploração do petróleo e ali potencialmente outros minérios também. E o comércio explodiu entre Brasil e Guiana nesse mesmo período, 2.700%. 2/3 disso é petróleo que o Brasil importou da Guiana. E o outro terço é a exportação de produtos com valor agregado, produtos industriais, que o Brasil exporta uma excelente complementaridade. E acho que eu sempre falei que o Brasil tem que exercer a sua liderança nesta região, sendo uma potência regional, por definição, tem que exercer sua liderança nesta região e não tentar se projetar em outras regiões onde ele não tem importância, não é? Como na distante Ucrânia, usando a palavra dele, distante Ucrânia. O presidente Lula não perde a oportunidade de menosprezar a soberania da Ucrânia, como faz o Vladimir Putin. Mas voltando à sua pergunta, de fato, acho que o presidente Lula está exercendo isso de duas formas, uma positiva e uma negativa. A forma positiva, especificamente, foi a mediação do conflito pelo Essequibo, né? Realmente ali o Brasil teve um papel, aquele papel que é esperado do Brasil, como bem assinalou o presidente da Guiana em entrevista ao nosso Theo Cury.
né? Dizendo, não, é um papel de racionalidade, de paz, de liderança, e isso foi, até onde a gente sabe, pelo menos até onde eu sei, foi desse jeito mesmo e conteve, junto com outros atores que participaram também, uma escalada ali, que estava arrumando para um conflito, que não quer dizer que possa não reacender se o Maduro resolver fazer eleições de novo. E aí o lado negativo é esse, quer dizer, o presidente Lula aparentemente deposita esperanças em eleições democráticas na Venezuela, e o que é bastante ingênuo e prejudicial. Acho que a melhor frase que o presidente Lula já disse até hoje sobre a Venezuela é que ele não sabe o que está acontecendo lá. Mas devia saber. A gente tem a BIM, não tem? Tem embaixada. Pensei que lá. você fosse lembrar daquela frase, lá tem democracia até demais. Pois é, essa não é a melhor, na minha visão. A melhor acho que é ele assumir que não sabe, mas precisa saber, tem o dever de saber e, sobretudo, de não dizer coisas equivocadas que realmente demonstram que ele não sabe o que está acontecendo lá. Como é que está indo a nossa empreitada, Caio? Essa questão da diplomacia brasileira você tem acompanhado, o Brasil tem se esforçado em, é o que nós estamos examinando aqui, em recuperar, ou reestabelecer, ou reforçar, ou, de novo, ser uma potência regional que ninguém dorme ao redor dela sem pensar o que Brasília pensa. William, na questão desse equívoco, né, como o Lorival colocou, é o troféu a ser mostrado até agora em todos os aspectos da diplomacia brasileira nesse governo Lula 3, talvez o único. Porque ainda que a gente considera que o Lula chega lá no Caribe, ou quando vai nas reuniões bilaterais da América do Sul, ou quando os chefes de Estado da América do Sul vêm até Brasília, ainda tem tido muito atrito, que não tinha há 10, há 20, há 30 anos. Né? A gente vê as colocações do presidente do Chile, do presidente da Colômbia, que são do mesmo campo político do Lula, fazem muitas críticas a posições brasileiras, principalmente em aspectos de meio ambiente, Amazônia, exploração de petróleo na Amazônia, a relação também com a Argentina, né? A gente sabe em que pé que está, o presidente Lula não foi na posse do Javier Milei, o Uruguai também, o presidente do Uruguai tem uma postura mais independente, então assim, no ponto de vista retórico, do ponto de vista diplomático, continua assim, sendo uma voz muito ouvida na região. Mas ali parece que até o limite geográfico de onde o Lula estava hoje e toda a diplomacia brasileira é o limite de onde a gente pode alcançar. Ainda que na região tenha tido, não muito atrito, mas muita divergência. Parece que os países vizinhos a nós hoje se sentem muito mais à vontade de criticar o Itamaraty, criticar o Palácio do Planalto e o presidente Lula do que tinha, por exemplo, há 10, 20, 30 anos atrás. Lorival, há um ponto que me chamou a atenção no pronunciamento feito pelo presidente brasileiro lá nessa reunião da Comunidade do Caribe, quando ele disse, ele exalta o que ele considera a capacidade demonstrada até aqui desses países de manter fora dessa área potências estrangeiras. Em que medida isso corresponde aos fatos? Bem, acho que, em primeiro lugar, existe aí um viés anti-americano, né, que tem uma história de fato de intervenção, de interferência, e esse tipo de discurso acaba tendo uma boa repercussão, sobretudo entre os colegas de esquerda, né, dele. Mas, por outro lado, outras potências também estão se projetando nessa região, na verdade. Você tem a Rússia com relação à Venezuela, a Cuba, né, Nicarágua. Nicarágua. O Sergei Lavrov esteve agora com o presidente de Cuba antes de vir para cá, né? Então, e a China, obviamente. A China está com uma projeção muito grande sobre a própria Guiana, né? Então, acho assim, é um discurso que não tem muita consistência, porque as potências globais, elas fazem isso, elas se projetam, né, sobre as regiões e acaba entrando para aquele estoque de discursos do presidente Lula que tem muita retórica, mas pouca execução, pouca consistência. O que o Brasil precisa fazer é exercer a sua liderança de forma consistente, coerente, sólida e proveitosa
para todos os países da região. E para isso ele tem de fazer escolhas, né? Assim, e uma delas é claramente a definição do que é democracia e do que é ditadura. Ele não pode ficar tergiversando sobre isso, porque isso mina a credibilidade e, portanto, a legitimidade e a capacidade de liderança do Brasil. Olhando um pouquinho para frente, as próximas horas dessa viagem do presidente internacional, há uma grande expectativa em torno do que ele vai conversar com Maduro. O Itamaraty está dizendo, ou está antecipando, na medida do possível, o quê, Caio? Bom, a grande ideia de todas essas conversas, não só essa que haverá, mas as anteriores que ocorreram com o governo venezuelano, é de tentar tirar um compromisso de realização de eleições, né? Todas as ingerências, todas as negociações, as conversas são sempre nesse sentido. Muito embora não haja nenhum sinal concreto nesse sentido. É importante pontuar que a leitura que o Itamaraty tem, o próprio Palácio do Planalto, Celso Amorim tem da relação com a Venezuela, ela é completamente distinta da do governo anterior. O governo anterior cortou relações, fechou a embaixada. O governo Lula restabeleceu relações e mandou já uma embaixadora, que acho que ia assumir lá esses dias, esse mês, que é a Giovânia, para tentar restabelecer mesmo, porque há brasileiros morando lá. Agora, de dados concretos, todas as conversas para te responder, William, é sempre tentar tirar o compromisso da eleição, mas isso ainda não veio em nenhuma dessas audiências. Há algum indício por parte da ditadura venezuelana que vai cumprir os acordos que ela mesma firmou recentemente em Barbados e depois expulsando representantes da ONU do território? Todo tipo de medida repressiva contra a oposição, claro, isso tudo tendo como principal a proibição da grande figura de oposição de participar das tais eleições. Algum indício que isso vire para o outro lado? Maria Corina Machado, né? Pois é, o Maduro fez o acordo de Barbados para poder, durante alguns meses, exportar petróleo para os Estados Unidos, né? Meu cálculo é que ele embolsou ali cerca de $1 bilhão pelo preço do petróleo venezuelano naquele período. E não cumprir esse acordo, porque o espírito desse acordo são eleições livres, não são quaisquer eleições. Para mim é indiferente se vai haver eleições ou não na Venezuela. Vai dar na mesma. Quer dizer, houve eleições em 2018, foram eleições fraudadas. Houve eleições em 2017, que aliás eu cobri, da Assembleia Constituinte, foi uma fraude completa aquilo. Então, para quê? Realizar eleições ou não realizar eleições, isso é um detalhe. O que o Antony Blinken, secretário de Estado, pediu aqui ao presidente Lula é que pressionasse o regime venezuelano a realizar eleições verdadeiras e, portanto, cumprir o acordo de Barbados. Mas, olha, é muito simples essa equação. Olhe para qual é o preço para o Maduro de realizar eleições de verdade. É sair do poder, ser preso pelos crimes que ele cometeu e todo o grupo que está ali ao redor dele. Qual é o incentivo para realizar eleição livre e justa? Nenhum. Quer dizer, ele teria ali algum elogio da comunidade internacional, mas ele cairia, ele sairia do poder. Então, para se forçar a Venezuela a voltar à democracia, é preciso mudar completamente essa equação. E o Brasil nem sequer tem um plano a respeito disso, né? E ninguém esboçou um plano real, verdadeiro, efetivo sobre isso. Então, para mim, essa é uma coisa totalmente sem consistência, e que acaba ajudando o Maduro a ganhar um verniz ali de legitimidade. O Brasil, nesse sentido, está fazendo o jogo da ditadura venezuelana.